2015 a 2022, tem se notificado mais de 374.548 novos casos dessa doença. Quer dizer, então ela está aumentando muito. E curioso é que o Sul, o Sudeste e o Nordeste, que são os maiores casos, né? Ao que se deve esse aumento? Então, em relação à incidência do câncer de mama, né, ele é o câncer de mama mais comum nas mulheres no mundo todo. Ele corresponde a mais ou menos 30% de todos os casos de câncer nas mulheres. E ele tem uma prevalência em países mais desenvolvidos, em regiões mais desenvolvidas, talvez pelo estilo de vida. E tem uma coisa que a gente chama de um viés, que pode ser a notificação. Porque às vezes podem ter casos que não chegam ao serviço público e não são notificados, e essa estatística pode estar um pouquinho modificada. Com as notificações. No caso aqui do Nordeste, a gente poderia dizer que seria um pouco falta de informações. Mas existem campanhas há muito tempo em relação ao autotoque, a conhecimento, a saber, né? Por que será então que tem esse aumento tão expressivo lá? Então, como a gente não tem uma causa única para desenvolvimento do câncer de mama, a gente acredita que o diagnóstico precoce seria assim, a melhor maneira de evitar mortes ocasionadas pelo câncer. Então, o diagnóstico precoce, ele é feito basicamente a partir da mamografia. O autoexame, o exame que a mulher faz, que é preconizado para que se faça a partir dos 20 anos, uma vez ao mês, no período depois da menstruação, ele faz com que a mulher conheça sua glândula mamária. Mas a sensibilidade do toque é para nódulos de 2, 3 centímetros. E se for num caso de câncer de mama, a gente considera diagnóstico precoce, lesões menores que 2 centímetros, que muitas vezes não se sente ao toque. E daí existe assim, o Brasil é um país enorme, não são todas as regiões que têm um número de mamografias adequado para o número de mulheres. Ainda assim, existe o desconhecimento, existe essa dificuldade de acesso, existe o medo. Muitas vezes a mulher sente alguma alteração na mama e ela tem medo de descobrir se é câncer ou não. A grande maioria dos nódulos não é maligna, mas os que são malignos, quanto mais cedo forem descobertos e tratados, melhor a evolução. Como é feito o enraizamento dele ali, nessa parte do câncer, né, dessa parte dos seios? Então, o câncer ele é um crescimento anormal de células, né? Qualquer tipo de câncer, inclusive o câncer de mama. E ele começa numa região, se a gente imaginar assim, a mama como se fosse uma couve-flor. Né, o biquinho sendo o talinho e dentro da glândula mamária, ali os raminhos e as flores. O câncer ele começa nesses ductos e nessas florzinhas. Então, ele é um processo que é lento, na grande maioria das vezes. Um nódulo ter 1 centímetro, ele pode ter de 8 a 17 anos de evolução. Por isso que se preconiza a realização da mamografia anual, porque vai ter um momento que a gente vai descobrir esse nódulo antes dele ser palpado. A preconização, você vai falar que a partir dos 20 anos? A partir dos 40, a mamografia a partir dos 40. 40 anos. E o autoexame a partir dos 20. Tá. E o que se chama de enraizamento seria do tumor ele ficar fixado na mama, né? A característica do câncer de mama, diferente dos outros nódulos, é que ele é pouco móvel. Ele vai realmente grudando nos tecidos em volta, nesse canalzinho e na gordura que tem em volta. E ele também tem uma característica de se expandir, de se disseminar, as células irem pelos vasos linfáticos e pelos vasos sanguíneos. Então, se fala, né, que o câncer de mama, ele dá metástase, né, ele dá raizinha através dos linfáticos, principalmente para as ínguas embaixo do braço, que é o primeiro local onde ele normalmente vai, mas ele pode ir para o pulmão, para o fígado, para o cérebro, para os ossos. Ele pode se disseminar pelo corpo todo. Por isso que é importante descobrir o nódulo, o câncer, quando ele está ainda localizado na mama, que daí o tratamento é mais simples. Por que esse é um dos maiores, vamos dizer assim, da maior quantidade de índice é o do câncer de mama? Porque o câncer de mama, ele passa na frente dos outros tipos de câncer?
Então, o câncer de mama é o câncer mais comum nas mulheres e o câncer de próstata é o mais comum nos homens. Mas existe, eu vi na sua rede que você fala que também existe também para o homem, né, o câncer de mama. Isso é. A proporção que tem é de 100 casos de câncer de mama em mulher para 1 caso em homem. Porque o homem também tem glândula mamária, só que ela é menos desenvolvida que a nossa. O desenvolvimento da glândula ele se dá a partir dos hormônios, né, a partir do estrogênio. E também, assim, a incidência do câncer de mama, ela vai aumentando com a idade, com o tempo em que a mama ela é exposta aos hormônios. Então, quando a gente pergunta assim, o que é fator de risco para câncer de mama? O primeiro fator de risco é ser mulher, o segundo é ter mamas, o terceiro é a idade. E daí a gente tem os fatores que não podem ser mudados, como a idade da primeira menstruação. Primeira menstruação antes dos 12 anos é um fator de risco aumentado para câncer de mama. Última menstruação, menopausa, depois dos 55 anos, também é um fator de risco. A idade do primeiro parto até os 30 anos é um fator de proteção. Não que a mulher que não tenha filhos tenha mais risco, ou a mulher que teve o primeiro filho depois dos 30 tenha risco aumentado. Ela só não tem o fator de proteção. Daí vem a parte hormonal, dos hormônios exógenos, né, do que a gente recebe fora. Então tem o anticoncepcional, que se sabe que o uso prolongado dele também aumenta um pouco o risco para câncer de mama. Que é o fator dos hormônios, né? Que é o fator dos hormônios. E tem a reposição hormonal, que é feita depois da menopausa, que ela é extremamente polêmica e controversa, só que agora saíram nos últimos meses saíram vários trabalhos meio que dissociando o uso dos hormônios que a gente usa agora do risco para câncer de mama. Os sintéticos, né, que se fala. Isso, os bioidênticos teriam um risco menor. Outro fator de risco também é pessoas que receberam radioterapia no tórax. Então, meninas que tiveram linfoma, né, que é um câncer do mediastino do tórax, e que receberam radioterapia, elas têm mais risco para ter câncer de mama. E tem também, além desses fatores, os fatores genéticos, né, que é assim, eu tenho histórico na família de câncer de mama e tem um risco, as pessoas têm um risco maior de desenvolver a doença. Quando se tem esse fator genético ele é 5 a 10% dos casos. 90% das pessoas que têm câncer de mama não tem ninguém na família que tenha tido câncer. Ah, sério? Então, não é só porque assim, eu não tenho ninguém na minha família, não preciso me cuidar. Não, precisa se cuidar porque a grande maioria das pessoas não tem histórico familiar. Mas o grupo de risco maior é o que tem histórico na família ou não tem nada a ver? Tem. Quem tem histórico na família, principalmente de câncer de mama nas 2 mamas antes dos 40 anos, ou câncer de mama em homens, ou câncer de ovário, ou vários casos de câncer, tipo assim, a minha família da minha mãe e os 3 irmãos dela tiveram câncer, mas os 2 filhos de cada tio tiveram câncer. Essa é uma família que tem um risco maior, precisa ser avaliada e controlada. Quando a gente tem um caso de um histórico rico de câncer de mama na família ou câncer de ovário, a recomendação é que se faça um teste genético no familiar que teve a doença. Quem tem a doença? É o ideal, não na pessoa que tem medo, né? Na pessoa que talvez tenha o risco. Porque se tiver a mutação naquele familiar, então, se por acaso a minha mãe tivesse tido câncer de mama e eu quisesse testar e o exame dela fosse negativo, eu teria uma chance grande de não desenvolver o câncer genético. Mas eu tenho os 90% de chance, né, dos outros fatores de risco. Agora, se a minha mãe tem uma mutação genética e eu tenho essa mutação genética, tenho 50% de chance de ter essa mutação, eu tenho, durante a minha vida toda, uma chance de 60% a 70% a desenvolver câncer de mama. Então, é aquela história lá da Angelina Jolie. Eu ia falar agora para a senhora que um dos casos que chamou a atenção no mundo inteiro foi o caso da Angelina Jolie, que mapeou, né, a genética dela e descobriu que ela poderia ter um percentual de câncer. Então, ela tinha mãe e avó com câncer de mama, tinha mutação genética e ela fez a retirada dos ovários, né, que o hormônio é produzido no ovário, e depois ela retirou as mamas. Então, ela eliminou
grande parte do risco de desenvolver o câncer de Mas mama. não é mas é um fator assim custoso para a população, né? Para você fazer esse mapeamento. Sim. O SUS, por exemplo, não cobre esse mapeamento, né? Não. Ele cobra o tratamento, ele cobra, né, o acolhimento, mas esse mapeamento não. Então o acesso é pouco para as pessoas. Né? Mas assim, ó, quando se tem muitas pessoas que até teriam condição de fazer o teste e não fazem, porque assim, ó, eu não quero saber se eu tenho esse risco. Mas ela tem que saber que tem opções para fazer diagnóstico precoce e opções para fazer prevenção. Existe um trabalho muito interessante do Reino Unido que foi publicado em, deixa eu ver, faz uns 5 ou 6 anos, e que é um gráfico muito interessante. Eles fazem uma estimativa de risco para câncer de mama de mulheres entre 50 e 59 anos. Então, eles pegam 1.000 mulheres nessa faixa etária de 50 a 59 anos e fazem a previsão de quantos casos de câncer de mama teriam nesses 5 anos. Então, dessas 1.000 mulheres entre 50 e 59 anos, eles veem que 23, a gente teria diagnóstico de 23 casos de câncer em 1.000 mulheres. Quando essas mulheres fazem reposição hormonal, com estrogênio e progesterona, que são os 2 hormônios que a gente faz a reposição, mulheres que têm útero têm que usar os 2 hormônios, aumenta em 3 casos o número de câncer. Então, ao invés de serem 24, são 27 em 1.000. Quando essas mesmas mulheres, elas bebem 2 drinks por dia, então bebem 2 doses de 2 taças de vinho ou 2 latinhas de cerveja por dia, em 5 anos, esse risco de 24 passa para 27 também. Se essas mulheres tiverem sobrepeso, tiverem aquele índice de massa corpórea maior que 30, elas dobram o risco, ao invés de serem 23, são 46 tendo câncer de mama. Quando elas fazem reposição hormonal só com estrogênio, esse grupo, né, que fez só com estrogênio, ao invés de terem 24 casos, tem 3 casos a menos. O estrogênio sozinho, ele não provoca câncer de mama. Daí vem aquela interrogação na cabeça de todo mundo, né? Se é o hormônio que causa, como que o estrogênio não causa? Ele sozinho não aumenta o risco. Então, o que eu vejo no dia a dia, assim? Todo mundo quer uma solução fácil, milagrosa, pílulazinha, para prevenir qualquer coisa. Mas a prevenção do câncer de mama, ela está muito na mão da gente, muito na mão da mulher, em relação à escolha dos hábitos. Então, a gente tem opção de não beber, a gente tem opção de não fumar, a gente tem opção... Mas essa questão do bebê, ele envolve-se diariamente, né? Isso. Só que, assim, ó, não vale, assim, tipo, 2 taças por dia, mas no final de semana, eu não bebo 2 taças por dia, mas no final de semana eu bebo uma garrafa. Não vale. Né? O risco é igual. Seria evitar mesmo. Tem uma coisa muito legal em relação a esse risco também, assim, quando a pessoa faz atividade física de mais de 120 minutos por semana. Então, seriam ali mais que 30 minutos de intensidade física moderada ou 3 vezes 150 minutos por semana. Reduz também o risco. Quem pratica o esporte, né? Isso. Olha como o esporte é importante, tanto que a gente bate sobre o esporte. E esse cuidado em relação ao sobrepeso. Porque também, se tem uma associação da mulher entrar em menopausa e ter mais dificuldade de perder peso, mas os hábitos também mudam. Normalmente, com a idade, a pessoa se aposenta, ela faz menos, se mexe menos, né? Fica normalmente mais em casa, ou quando se sai, assim, ó, dificilmente tu sai com as tuas amigas para correr ou para caminhar. Alguns grupos fazem, que é muito legal, mas a grande maioria sai para tomar um café ou beber um vinho. E a gente vai acumulando gordura e aumentando de peso. Então, se não der uma parada nisso, a gordura ela é um órgão que é inflamatório, né? Principalmente a gordura abdominal. Então, ela aumenta o risco de várias doenças, inclusive câncer.